Bom dia, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando, ficando em casa, né, o máximo possível, quando ir à rua por necessidade, usar máscara já. Então, dando seguimento aí ao nosso material, no nosso livro adotado, dando seguimento à matéria, nós nos deparamos com o tópico texto e linguagem, narrativa em primeira pessoa. Bom, primeiramente devemos nos preocupar em relembrar o que é o texto narrativo, que é o texto que conta, que é basicamente contar, e é o texto que nós mais usamos na nossa vida. É o texto que conta tudo o que fizemos há um minuto atrás, há um segundo, há um dia, há um ano, um fato ocorrido na rua, um fato ocorrido na feira, no supermercado, na família, na escola. É tudo aquilo que contamos. E para contar, basicamente vamos usar verbos no passado, já que foram ações já acontecidas. Está bem? Então, o texto trata aí basicamente da narrativa em primeira pessoa, que aí vamos nos preocupar com quem está contando. Aí percebemos aí, narrador em primeira e terceira pessoa. Então, o narrador é aquele que conta, é aquele que fala, é aquele que narra a história. E temos a seguinte divisão, narrador em primeira pessoa e que se subdivide em personagem, que a história é contada por um personagem, que vai se dividir mais uma vez em protagonista, que é o personagem principal, e a testemunha, personagem, narrador, testemunha, que ele presencia e ouve o que os personagens falam. Lembrando que os exemplos vocês vão visualizar no livro, nas páginas assinaladas no final do slide, no capítulo referente a esse tópico. Vocês vão visualizar os exemplos ali. Está bem? Está no próprio livro, vocês vão olhando a sequência aí e vão vendo os exemplos no livro, no nosso material. Então, narrador em terceira pessoa. Primeira pessoa, lembrando que é o eu, é quem fala. Terceira pessoa é de quem se fala. Então, temos aí narrador em terceira pessoa, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece todos os aspectos da história e dos personagens. Ou seja, ele sabe tudo que os personagens pensam, sentem e falam. Ou narrador observador, que apenas registra a ação de forma objetiva, de fora da história. Ou seja, ele não é um personagem, ele observa tudo de fora. E temos aí os elementos que são automáticos no uso do texto narrativo. Chamamos de elementos da narrativa, que são os personagens, quem participa, o tempo, quando ocorreu, quando aconteceu, o lugar onde aconteceu, o enredo, a própria história, foco narrativo, ou seja, quem narrou, quem contou, quem conta. É o personagem, quem está participando ou é alguém de fora? Como eu falei e repito, os exemplos vocês visualizarão na apostila. Tipos de discurso. Discurso direto. Discurso é a forma de contar, é como é contado. É o próprio personagem falando na história. Visualizaremos os exemplos no livro, em que há uma reprodução textual da fala do personagem. Tá bom? Então, o personagem ele começa a contar, a narrar, e ele faz os 2 pontos, coloca o travessão e vai falar diretamente. O discurso indireto, os fatos são narrados em terceira pessoa por meio de um narrador. Ele fala exatamente aquilo que seria dito, tá? Ele reproduz o que alguém diria de forma direta. E o discurso indireto livre, que é a junção dos 2 discursos. Parece que ele está colocando o que o personagem vai falar, mas ele não cita, não coloca os travessões e não põe diretamente. Visualizaremos os exemplos também no nosso livro, que coloca de forma bem bacana os exemplos para vocês entenderem. Tá bem, meninos? E aí nós temos a orientação da última parte, que estão no livro, né? No capítulo... Deixa eu olhar aqui no livro para falar para vocês. Texto e linguagem, que não fala o número do capítulo, mas começando na página 103, onde nós temos o título Texto e linguagem narrativa em primeira pessoa. Ou seja, é contar em primeira pessoa, que é o foco do capítulo. E aí, após vocês observarem essas exposições e irem acompanhando no livro, observando os exemplos, isso é fundamental. Elaborar os exercícios das páginas 108, 109, 110, 111 e 112 até o número 15, tá bem?